Olá, seja bem-vindo ao programa Na Seara do Mestre, o encontro com Jesus, e que a paz do nosso Mestre esteja conosco neste momento. Toda semana nós trazemos aqui algum ensinamento do Evangelho de Jesus, buscando os esclarecimentos através da doutrina espírita e tentando trazer esses ensinamentos para o nosso cotidiano. O versículo que separei para hoje, ele se encontra no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, versículo 8, ainda quando Jesus falava sobre as bem-aventuranças. E ele diz o seguinte: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E o que seria esse puros de coração a qual Jesus se referia? Será que nós conseguimos praticar esta pureza de coração que Jesus nos solicitou? É sobre isso que nós vamos comentar um pouquinho aqui no programa de hoje. Com o auxílio do material de aprendizes do Evangelho, a gente vai então discutir um pouquinho sobre essa passagem evangélica. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no item 3, Kardec diz o seguinte: a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo da humildade. A criança, em todas as culturas, ela é reconhecida como símbolo da pureza. Embora nós saibamos através da doutrina espírita que o espírito da criança já teve outras existências e pode ser muito antigo, nós vemos que ao nascer, a criança se apresenta como é, pois tudo é sábio nas leis de Deus. A criança, quando ela reencarna, independente de suas tendências, ela nasce num estado de inocência, de doçura, o que faz estar receptiva ao aprendizado e ainda desperta o carinho dos pais para dar-lhe toda a atenção. Essa condição de receptividade é que possibilita a esse espírito reencarnante a oportunidade do novo aprendizado e a superação das más tendências. Por isso, disse Jesus lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 15: em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. O enfoque é, desse modo, em relação à condição ideal de receptividade, de disposição para receber o conhecimento sem as resistências viciosas. De fato, quando nós ficamos adultos, muitas vezes podemos ficar impermeáveis aos ensinamentos. Ou seja, nós acabamos ficando fechados para o novo aprendizado, cheio de resistências viciosas, cheio de receios, cheio de preconceitos. Isso seria ótimo se o conhecimento fosse estático, mas ao contrário, o conhecimento ele sempre é dinâmico. Com exceção das grandes verdades, sempre é preciso estar se atualizando para não ficar ultrapassado. Mas muitos adultos apresentam grandes resistências. Alguns chegam a ficar realmente furiosos com os novos conceitos, com novas verdades trazidas à humanidade. Não vimos de todos os tempos os grupos que se levantaram contra aqueles que traziam verdades? Jesus não foi recebido com hostilidade por muitos que não queriam que a luz alcançasse a todos? Podemos então, resumindo, assinalar a seguinte grande diferença entre as crianças e os adultos. As crianças recebem o ensinamento diretamente, sem barreiras, pois elas, quando em tenra idade, não carregam crenças falsas e preconceitos. Os adultos, ao contrário,
como geralmente possui muitas crenças falsas, preconceitos, superstição, convicções ideológicas, partidárias e religiosas. Para ensiná-la é preciso dar 2 passos. O primeiro, provar a inconsistência de uma crença equivocada, de um sistema errado, de um dogma que já se tornou popular, para depois, vencidas essas barreiras, essas resistências, passar então ao segundo passo, que é ministrar o conhecimento. O oposto da pureza é a malícia, é a maquinação, a esperteza, a corrupção, a vaidade, o orgulho. Pessoas assim são as que mais sofrem, pois sofrem duplamente. Primeiro, por uma condição qualquer de aflição a que todos estão sujeitos. E segundo, sofrem por terem um amor próprio ferido por quase qualquer coisa. Quem é orgulhoso geralmente acha que sabe tudo. Acha que a sua opinião é a correta, que é a mais importante e, se possível, sempre quer dar a última palavra. O orgulhoso está, assim, de certa forma, fechado para o conhecimento. Está numa posição de estagnação por vontade própria. Mas a lição é bem clara e nos convida a receber o reino de Deus como uma criança, ou seja, integralmente, sem restrição, sem objeção e sem adaptação. Sejamos então, simbolicamente falando, como crianças, que possamos ter o nosso coração puro, sempre disposto a aprender, disposto a rever os nossos conceitos, nossas atitudes, disposto a buscar os entendimentos cada vez mais sublimes do Evangelho, a buscar o caminho que mais nos aproxime do Mestre Maior. E essa reflexão de hoje, ela se encerra por aqui, mas para complementar a gente ainda tem a mensagem de Emmanuel. Então a gente vai para um pequeno intervalo e voltamos na sequência, finalizando o nosso encontro com Jesus de hoje. Até logo! Voltamos com o programa Na Seara do Mestre, o Encontro com Jesus. E para auxiliar na nossa reflexão de hoje em torno do bem-aventurados os puros de coração, a gente vai então falar sobre a pureza, título de uma mensagem de Emmanuel, lá no livro Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier. E num trecho dessa mensagem diz o seguinte: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo até hoje não existiu ninguém quanto ele com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na terra saiba encontrar a presença divina em todas as situações, em todas as criaturas. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a presença do Criador não esmorece em criatura alguma. Perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolve o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. Aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. O que significa, então, ter o coração puro em nossas ações cotidianas, segundo aquilo que a gente viu no programa de hoje? Será que as tuas ações, elas estão de acordo com essa pureza que Jesus nos solicitou? Será que estamos vivendo, simbolicamente falando, como crianças, com o coração puro, livre de preconceitos, disposto a aprender, disposto a rever as nossas atitudes, a buscar entendimento?
Que nesse momento, então, possamos fechar os nossos olhos, acalmar a nossa mente, tranquilizando a nossa respiração e responder aquelas questões que norteiam sempre os nossos encontros. Imagine-se frente a frente a Jesus. O que Jesus me disse hoje? O que essa passagem do Evangelho de Jesus me ensinou hoje? O quanto eu consigo amar segundo Jesus me pede? O quanto eu consigo perdoar segundo Jesus me pede? Busquemos então refletir sobre isso e que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Até o próximo programa.